Olá, oitavo ano, boa tarde. Como é que vocês estão? Dando sequência à aula de regência verbal, ok? Hoje nós vamos aprender a regência de outros verbos, certo? O conteúdo da aula de hoje se encontra na página 22. Vamos todos acompanhar. Então, meus amores, regência verbal. Nós aprendemos na aula passada que a regência verbal é a relação de um verbo sobre os seus complementos, os objetos diretos e objetos indiretos. E também sobre os adjuntos adverbiais. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido do verbo. A seguir, você verá alguns verbos cuja regência exige maior atenção, ok? Então, vamos lá. Revisando o verbo aspirar, ok? O verbo aspirar, ele pode ter dois significados: sorver, respirar, pretender, desejar, ok? Se referindo ao significado sorver, respirar, o verbo é transitivo direto, como por exemplo, os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas, certo? Então aqui aspira o que? O ar das montanhas. O artigo, por este motivo, verbo transitivo direto. Agora, o verbo aspirar no sentido de pretender, desejar, é verbo transitivo indireto. Vamos ao exemplo. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Neste caso aqui, o a é uma preposição. Assistir. O verbo assistir, ele possui três significados, ok? No sentido de estar presente, presenciar, é um verbo transitivo indireto. Por exemplo, ontem assisti a um filme iraniano. Então, a um filme iraniano é um objeto indireto. O verbo assistir no sentido de acompanhar, prestar assistência. Ele pode ser VTD ou VTI. O exemplo, o médico assiste o doente ou ao doente, ok? Ou seja, pode ser tanto objeto direto quanto objeto indireto, ok? Agora, no sentido de morar, residir, ele é um verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento. Minha comadre assiste, mora em Santos. O verbo chamar, no sentido de convocar, ele é um verbo transitivo direto, como, por exemplo, chamem a polícia. Quem convoca, convoca alguém. Aqui, objeto direto. Chamar no sentido de invocar, verbo transitivo indireto. O exemplo, o pai chamava desesperadamente pela filha. Chamar no sentido de qualificar, pode ser VTD ou VTI. Por exemplo, chamava-o irresponsável. Chamava-o de irresponsável. Chegar e ir são verbos intransitivos, ok? Proceder, no sentido de realizar, dar início a algo, exige a preposição a. Por esse motivo, é um verbo transitivo indireto. Exemplo, os apuradores procederam à contagem dos votos. Proceder no sentido de ter origem, origina-se, exige a preposição de, ok? Então, observa o exemplo aqui comigo. A língua portuguesa procede do latim, objeto indireto. E proceder no sentido de ter fundamento é um verbo intransitivo. Exemplo,
Suas acusações não procedem. Intransitivo, pois não requer complemento. Agora, o verbo esquecer e o verbo lembrar. Quando não pronominais, eles são verbos transitivos diretos. E quando pronominais, exigem a preposição de, ok? No sentido de cair no esquecimento, ouvir a lembrança, é verbo transitivo indireto. Informar, o verbo informar, no sentido de dar notícias, esclarecer, é um verbo transitivo direto. E no sentido de mesmo sentido, ok? É um verbo transitivo direto e indireto. Como, por exemplo, os jornais informaram o público consumidor. Quem informa, informa alguém. A secretária informou a nota ao aluno. Olha aqui. Quem informa, informa alguma coisa, no caso, a nota a alguém, ao aluno. Morar e residir. Ambos os verbos exigem adjuntos adverbiais com a preposição em. Moro em São Paulo, resido em Jundiaí. Esses dois aqui não são objetos, eles são adjuntos adverbiais de lugar. Os verbos obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição a, ok? Olha o exemplo. O bom motorista obedece às leis do trânsito. Os verbos pagar e perdoar. Quando o objeto é coisa, verbo transitivo direto. Quando o objeto é pessoa, verbo transitivo indireto. Paguei a conta, preste atenção. A conta é coisa. Logo, é um verbo transitivo direto. Perdoei aos meus amigos, aos meus inimigos. Inimigos é pessoa, verbo transitivo indireto. Agora, o verbo preferir, no sentido de querer antes escolher, é um verbo transitivo direto e indireto. Quem prefere, prefere algo a alguém, ok? Prefiro amor à guerra. E quando está no sentido de dar primazia, determinar-se por, é um verbo transitivo direto. Preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Segundo a norma culta da língua, prefiro mais ler do que escrever. Errado. O correto é prefiro ler a escrever. Nós temos o hábito de falar prefiro suco do que refrigerante. Não é bem assim, ok? De acordo com a norma culta, nós falamos prefiro suco a refrigerante. O verbo querer, no sentido de desejar, é um verbo transitivo direto. E o verbo querer, no sentido de estimar, querer bem, é um verbo transitivo indireto. Simpatizar e antipatizar são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição com, ok? Simpatizava com a ideia, simpatizei com ele, simpatizei com você. O verbo visar, no sentido de mirar, é um verbo transitivo direto, por exemplo, mirou o alvo. E o verbo visar, no sentido de ter em vista, pretender, é um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a, ok? Homem sem escrúpulos, que era, só visava a uma posição de destaque. E o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém. João namora Maria. Maria namora João. E não com João.
Lembrando que o verbo namorar é um verbo transitivo direto e por esse motivo não exige preposição. Pessoal, prestem bastante atenção porque os verbos transitivos indiretos, com raras exceções, não admitem voz passiva, como por exemplo, nós assistimos ao filme. Errado seria falar ou escrever o filme foi assistido por nós. Número 2, não se deve usar um único complemento a verbos de regências diferentes. Presta atenção. Assisti ao filme e gostei dele, ok? Assisti e gostei do filme. Havendo pronome relativo antes a preposição, quando exigida pelo verbo, deve deslocar-se para antes do pronome relativo. Exemplo, estes são os filmes a que assisti. Este é o doutor de cuja obra gosto. Ok? Número 4. Os pronomes eu e tu não podem vir regidos de preposição. Por exemplo, Sandra sentou-se entre mim e minha prima. Coloquialismo, entre eu e minha prima. Atenção, todas as vezes que eu e tu forem sujeito, eles podem vir acompanhados de preposição. Mim e ti não são usados porque pronomes oblíquos não podem ser sujeitos, ok? Por exemplo, você entregou os textos para eu corrigir. Agora, alguns verbos da língua portuguesa em cuja regência encontramos problemas frequentes, ok, meus amores? Desconsiderem esse trema porque ele não existe mais, ok? Existem várias construções inadequadas, como por exemplo, estar de greve. Não é estar de greve, é estar em greve, ok? Os professores estão em greve. Os médicos estão em greve e não de greve. Namorar com não existe porque o verbo namorar ele é um verbo transitivo direto. Arrasar com também não existe essa construção. Repetir de ano não. A construção correta é repetir o ano, certo? Meus amores, espero que tenham aproveitado a aula. Estudem regência, ok? Porque é um conteúdo bastante extenso e complexo também. Espero vocês lá no meu Instagram, @osge.professora. A atividade do dia se encontra nas páginas 23 e 24. A correção de hoje será bem curtinha, ok? Páginas 23 e 24. O código da aula de hoje é gramática. O código da aula de hoje é gramática, ok? Então, espero por vocês lá no meu Instagram. Um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.